amigos, nós precisamos pensar um pouquinho a respeito da salvação. É normal e está certo nós cremos que o que salva o homem é a fé. Mas é só isso? Fica aí, vamos pensar um pouquinho para a gente entender melhor esse versículo. Vejamos, em Efésios capítulo 2, versículo 8, está escrito assim: pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Muito bem, está certo isso? Perfeito, a palavra de Deus é inerrante. Mas vamos entender. Primeira coisa que é importante você entender, o que é graça? O versículo ele começa assim: pela graça sois salvos. O que é graça? Graça é algo que alguém recebe sem ter feito qualquer coisa para merecer esse algo que ela recebeu. No caso do versículo, o que a pessoa recebe, que o versículo está indicando, é a fé. Então, a fé é o objeto, é o presente que Deus deu àquela pessoa graciosamente. Então, pela graça sois salvos mediante a fé. Veja só como isso é de fato um presente de Deus. O versículo continua: e isto não vem de vós, é dom de Deus. Então, o próprio versículo explica que a fé ela é essencial para a pessoa ser salva, mas ela não procede da própria pessoa. A fé é um presente que Deus dá àquele a quem Ele escolhe. Essa pessoa graciosamente recebe esse dom de Deus, que é a fé, e assim, quando alguém prega o Evangelho para ela, ela crê, porque ela tem fé. Fé dada graciosamente por Deus. Então, o versículo ele diz: pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. E ele ainda conclui a sua explicação: para que ninguém se glorie. Então, é porque isso não é mérito humano, não é mérito do esforço humano, não é mérito de boas ações humanas. A graça que dá fé ao homem, que por fim é essencial para que o homem seja salvo, é um dom, é um presente dado por Deus àquelas pessoas a quem Ele, Deus, soberanamente escolheu para que tivesse fé para ser salvo. Mas nós precisamos ir um pouquinho mais à frente. Em Romanos, quando Paulo escreveu a carta para aquela igreja, no capítulo 10, versículo 9, ele diz o seguinte: se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então, Efésios 2,8 nos fala que a pessoa é salva pela fé dada graciosamente a ela. Paulo, escrevendo para Romanos, ele ainda acrescenta um outro elemento além da fé. Na primeira parte do versículo de Romanos, ele diz: se com tua boca confessares a Jesus como Senhor. Vamos entender o que é senhorio. Senhor, por exemplo, essa camisa me pertence. Quando eu quero, eu visto a camisa. Quando eu não quero, eu não visto. Se eu quiser, eu uso para limpar o chão, dou para os outros, ponho fogo, faço dela o que eu quero. Quando eu quero vesti-lo, eu abro a gaveta da cômoda, tiro a camisa e visto. Eu não pergunto a ela: posso te vestir? Ela não tem vontade própria. A vontade dela é fazer a minha vontade. Ela não me questiona: não quero ser usada, por que você quer me vestir? Não existe isso. A camisa deixa de ter vontade. Ela me serve. Eu sou Senhor e ela é minha serva. Então, quando Paulo ele fala no versículo que está em Romanos, capítulo 10, versículo 9, se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, ele está condicionando a salvação da pessoa a que a pessoa morra para as próprias vontades, para os próprios pensamentos, para as próprias convicções dela. Ela tem que morrer para si. A partir daquele momento em que ela confessar Jesus como Senhor, ela tem que passar a crer no que Jesus fala, ela tem que passar a viver para servir naquilo que Ele quer. Por isso o versículo ele completa com o que está escrito em Efésios 2,8. O versículo completo é: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. A segunda metade do versículo, que diz, se com teu coração creres que Deus o ressuscitou, ele está falando de fé, crer. Fé nós vimos em Efésios 2,8, quando Paulo fala lá para a igreja de Éfeso que pela graça sois salvos mediante a fé. Mas Tiago ele chama a atenção. Lá na carta de Tiago, capítulo 2, versículo 19, ele diz o seguinte: crês tu que Deus é um só? Tiago está tratando de fé aí também. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem, porque sabem que o dia deles é certo, que o juízo virá sobre eles. Então, a fé, crer simplesmente, segundo Paulo em Romanos, não completa a obra. O próprio Tiago fala: me mostra a tua fé, que eu te mostro as minhas obras. Com as minhas obras você vai conhecer a minha fé. Por isso, Paulo, em Romanos, ele chama a tua atenção.
Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e no teu coração creres, então as duas coisas têm que estar presentes na tua vida. Não pense que simplesmente por crer que Jesus Cristo é Deus encarnado, que viveu entre nós, morreu na cruz para pagar o preço do nosso pecado, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está à destra de Deus e há de vir, voltar para julgar vivos e mortos, isso não é suficiente. Para Paulo ele fala, além de crer, porque até os demônios creem, você precisa entregar a sua vida para ele. Você precisa morrer para você mesmo e se tornar camisa dele, para que ele seja teu Senhor. Então, a ação completa exige fé e senhorio. Você precisa repensar a sua conversão. Você crê em Jesus Cristo? Acredito que crê, mas você vive como um servo de Cristo? Ou você ainda anda com seus achismos? Você ainda acha isso e aquilo? A palavra de Deus, ela não negocia valores, ela não flexibiliza, ela não relativiza, ela é absoluta. A palavra de Deus é reta e não muda. Você precisa morrer. O próprio Senhor Jesus fala que aquele que não morrer não viverá, mas aquele que morrer para o mundo, esse sim, terá vida eterna com ele. Pense na sua vida, pense na tua conversão, pense se você de fato tem sido camisa de Jesus. Tem que ser camisa de Jesus. Creia no Senhor, mas transforme-se. Entregue a tua vida para Ele, para que Ele seja o teu Senhor e Salvador. Ok? Deus abençoe você, possa te dar esse entendimento, essa convicção, para que isso faça diferença na tua vida e compartilhe, para que outras pessoas também possam aprender um pouquinho mais. Forte abraço a todos, Deus te abençoe.